Esse aqui melhor para gente. Olha, nós vamos interromper só um pouquinho, nós voltaremos já dentro de alguns minutos. A Ana Hickman já foi se trocar, você vai ver o resultado dentro de alguns instantes. Mas olha essa imagem que impressionante, imagens ao vivo do helicóptero da Rede Record Televisão. Neste momento, esse incêndio de grandes proporções está acontecendo em Cubatão, no litoral de São Paulo. Um incêndio realmente que precisa, inclusive, do reforço das equipes do Corpo de Bombeiros da capital de São Paulo. Um incêndio de grande gravidade. O fogo está atingindo o sistema de armazenagem de uma empresa de combustível que fica, repito, na cidade de Cubatão, no litoral paulista. Os bombeiros da Baixada já estão no local, mas mesmo assim, 8 viaturas dos bombeiros aqui de São Paulo estão descendo a serra neste momento para ajudar esse incêndio de grandes proporções e que se alastra com uma velocidade incrível, com grande rapidez. E nós estamos a postos acompanhando todo esse flagrante para mostrar, para registrar para você. Neste momento, mais uma vez, nós temos um incêndio de grandes proporções aqui na região de São Paulo e na Baixada de São Paulo, num polo industrial. E nós vamos continuar mostrando para você, registrando isso, enquanto não chegam as unidades do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Eu repito, 8 viaturas de São Paulo estão descendo a serra neste momento para ajudar a combater este incêndio, porque o Corpo de Bombeiros da Baixada já está lá, mas ainda é muito pouco. É uma indústria química que está pegando fogo, começou há poucos instantes, mas você vê a fumaça negra, significa que ainda tem muita matéria-prima sendo queimada, incendiada neste momento. São 11 horas mais 29 minutos, vai virar 11h30 hora oficial do Brasil. O Hoje em Dia está de volta trazendo imagens ao vivo para você de um incêndio de grandes proporções em Cubatão, na Baixada Santista. Esse incêndio se alastra com uma velocidade assombrosa. É uma região de indústrias químicas. Nós temos álcool e gasolina no entorno dessa região. O Corpo de Bombeiros da Baixada Santista não consegue dar conta, não consegue dominar esse incêndio. Foi pedido um reforço para o Corpo de Bombeiros da cidade de São Paulo. 8 viaturas da capital paulista estão se dirigindo neste momento para a Baixada Santista para tentar ajudar. Mas você imagine, na saída para o feriado, as estradas com rumo ao litoral de São Paulo estão mais movimentadas. Nós estamos com a Via Anchieta bloqueada no quilômetro 64, na tentativa de facilitar o acesso dos veículos do Corpo de Bombeiros para que eles possam chegar mais rápido e mais fácil a esse local. Você está acompanhando como todos os acessos estão parados, muito trânsito, dificultando a chegada do reforço do Corpo de Bombeiros de São Paulo até essa região de Cubatão, onde o incêndio, como eu disse para você, se alastra com uma velocidade impressionante. As autoridades estão muito preocupadas, justamente por tratar-se de uma região onde existe uma concentração de produtos altamente inflamáveis. O Corpo de Bombeiros de Santos está ali, mas se a gente conseguir abrir um pouquinho a imagem, você vai ver que a água não consegue chegar na tentativa de apagar esse fogo. É gigantesca a proporção desse incêndio. Essa fumaça preta continua queimando, o incêndio continua se alastrando de forma rápida, violenta, tomando conta dessa região de indústria petroquímicas. Então fica realmente uma situação complicada, difícil e assustadora neste momento. Um trabalho muito, mas muito difícil para toda a corporação dos bombeiros aqui do estado de São Paulo. Uma situação que fica sem sabermos o prognóstico, sem sabermos o que realmente pode acontecer. É uma tragédia que poderia ser de grandes proporções, não é? E que, sem dúvida, ficaria incontrolável. Os bombeiros estão mandando para o local o navio Governador Fleury. É isso, na tentativa de auxiliar o combate a essas chamas que continuam gigantescas, não é? Explosões estão acontecendo neste momento. Você vê a fumaça preta tomando conta realmente nesse instante, lamentavelmente em Cubatão. Olha, é muito difícil que esse incêndio seja controlado de uma forma rápida, o que significa que ele se alastra de uma forma muito mais veloz e, lamentavelmente, tudo que você vê ao redor
você vê esses tanques redondos contendo produtos altamente inflamáveis. Álcool e gasolina principalmente. Então ele deve se alastrar ainda de uma forma mais violenta, mais rápida, infelizmente, e para colaborar com toda essa tragédia, nós temos a dificuldade do acesso, do reforço do Corpo de Bombeiros na tentativa de chegar ao local em virtude do trânsito. Apesar disso tudo, o Corpo de Bombeiros da Baixada Santista continua tentando, apagar esse incêndio, mas é muito difícil, para não dizer impossível, porque são poucas as viaturas, os jatos d'água não conseguem atingir o local central de onde está acontecendo esse incêndio. Os armazéns estão sendo tomados pelo fogo. Isso é na entrada de Santos, logo ali, quem conhece ali, descendo a Baixada, descendo no final da Anchieta ali, de Cubatão, na chegada a Santos. Então, o trânsito está completamente parado, as estradas estão bloqueadas. Então, um acesso realmente muito difícil e o incêndio não para. Ele não para, continua com uma velocidade assustadora e, infelizmente, ele deve se alastrar e ganhar proporções assombrosas. Nós não temos nenhuma perspectiva de, num breve espaço de tempo, conseguirmos algo na tentativa de tentar minimizar esse incêndio que continua aumentando cada vez mais. Os navios que estavam ali próximos estão sendo retirados, inclusive, do local, se afastando dali, numa tentativa, inclusive, como precaução, para que o estrago não seja maior. Realmente, nós continuamos, inclusive, mostrando essas imagens para você, porque uma tragédia muito grande e incalculável pode acontecer a qualquer momento. Você sabe que o incêndio ele se alastra com uma velocidade realmente incrível, ainda mais com esses produtos totalmente inflamáveis. Então fica uma situação muito complicada, muito difícil. Nós mostramos em poucos minutos para você como ele já se alastrou, a proporção que ele ganha, as chamas ganham força, as explosões acontecem ali internamente e, infelizmente, é um trabalho quase que impossível para que os bombeiros consigam controlar num curto espaço de tempo. Então, nós pedimos para que você que está aí na região próximo ao local do incêndio, que você possa enviar fotos aqui para a gente usando a hashtag Hoje em Dia. Através das redes sociais, pode postar a sua foto usando sempre a hashtag Hoje em Dia, para que nós possamos, a nossa produção, possa capturar essa foto para nos ajudar a ilustrar ainda mais esse momento trágico, terrível que está vivendo a cidade de Cubatão, no litoral de São Paulo. O incêndio é na Ultracargo, a maior empresa de armazenagem para grandes líquidos do Brasil. São líquidos inflamáveis, então você imagine realmente a tragédia que está acontecendo neste momento. E eu repito, infelizmente, o Corpo de Bombeiros de Santos não consegue, até pela capacidade que tem, não consegue pedir o reforço ao Corpo de Bombeiros de São Paulo. 8 viaturas da capital paulista foram deslocadas para lá, estão tentando chegar, mas ainda não conseguiram chegar ao local. Mas mesmo quando chegarem, é muito difícil o acesso, porque eles estão longe da rodovia, longe do asfalto. O foco do incêndio é muito distante do asfalto. Então, por mais força que tenha o jato de água através da mangueira, por mais que os bombeiros utilizem a escada Magiros, vai ficar muito difícil que eles consigam projetar o jato d'água com intensidade suficiente para apagar as labaredas, as chamas, que, eu repito, continuam se intensificando e crescendo de forma assustadora, como poucas vezes dentro do jornalismo eu pude acompanhar. Se nós tivéssemos o barulho das explosões, você poderia talvez ter um pouco mais a dimensão do que tudo está acontecendo, porque isso é gigantesco, são metros, é como se fosse um prédio inteiro pegando fogo. Isso é muito alto. Isso, para você ter uma ideia, nós tivemos acesso aqui a algumas fotos de pessoas que estavam descendo a serra da estrada. Você vê como se fosse um vulcão, em erupção, a fumaça preta, praticamente quase que de São Paulo, você consegue avistar descendo a serra, você consegue avistar essa fumaça preta, tamanha a proporção desse incêndio que se alastra de forma rápida, violenta, com uma tragédia realmente. A gente espera que a área tenha sido evacuada e que possa ser apenas de destruição material e que vidas não se percam numa tragédia tão grande como essa.
porque, repito, vai ser muito, mas muito difícil que o Corpo de Bombeiros, infelizmente, nós gostaríamos que fosse diferente, que o Corpo de Bombeiros consiga, por mais material humano, por mais recursos, por mais viaturas e caminhões e quantidade de água que tenha, consiga controlar esse incêndio de uma forma rápida. O fogo é muito mais rápido do que a água nesse caso, porque esses tanques que estão aí são tanques contendo produtos altamente inflamáveis e a cada momento em que o fogo se aproxima, que o calor fica mais próximo, a tendência é que eles acabem explodindo e aumentando ainda mais a potência dessas labaredas e, infelizmente, a área toda provavelmente será destruída. Infelizmente, num curto espaço de tempo. A nossa produção está tentando contato com as autoridades, com o Corpo de Bombeiros, numa tentativa de colocarmos alguém, um especialista, para falar com mais autoridade sobre o assunto, porque, olha, eu repito a você, eu acho que eu nunca vi um incêndio com uma proporção tão grande como essa. É assustador você acompanhar isso, é uma forma realmente lamentável de você ter uma área industrial como essa, que sempre, a gente sabe, sempre corre um risco muito sério, porque nós temos muitos produtos químicos, não apenas o álcool e a gasolina, mas nós temos muitos produtos químicos na área de Cubatão, e a gente sabe disso, mas a gente nunca espera que um incêndio de tamanhas proporções possa acontecer, como nós estamos acompanhando nesse momento, Renata. É um absurdo. E a gente olhando assim as imagens, o que chama muito a atenção, César, são essas sucessivas explosões que vêm ocorrendo, né? E esses tanques também aí do lado, como é uma empresa de combustível, é torcer para que as chamas não alcancem também esses outros silos. E outra coisa que a gente não tem informação, será que tinha alguém dentro dessa empresa? Né? Será que tem vítimas? Tudo isso ainda é muito recente e a gente vai acompanhar para saber, tomara que não tenha, não haja ninguém aí dentro. Até porque muita gente já está saindo para o feriado, é torcer mesmo. Olha, para você ter essa imagem é importante porque aí você tem a dimensão do tamanho do caminhão do Corpo de Bombeiros à sua direita, né? Projetando o jato d'água, e ele projeta com uma força muito grande e mesmo assim não consegue atingir o centro de onde acontece o incêndio. Aí tá aí o caminhão. Está aí o caminhão. Olha aí, o caminhão está tentando combater as chamas, mas a água não consegue chegar com força suficiente para apagar o foco do incêndio. O máximo que vai conseguir é resfriar um pouco esses tanques que estão próximos, não é? Aqui, desses tanques que estão próximos a esse caminhão do Corpo de Bombeiros. Então imagine, não é, você que está acompanhando agora e com absoluta exclusividade, só aqui no Hoje em Dia, você está acompanhando essa tragédia que está acontecendo em Cubatão, no litoral de São Paulo, próximo à entrada de Santos, não é? Você vê como o fogo já se alastrou, não é? E isso deve continuar acontecendo, porque, repito, por mais que o reforço chegue, 8 unidades do Corpo de Bombeiros de São Paulo, não será suficiente para controlar esse incêndio, tamanha a gravidade, né, e a intensidade com que as chamas consomem, neste instante, todo este parque industrial. Cada tonel deste que você está vendo está lotado, está completo com combustíveis, produtos inflamáveis e que certamente vão se incendiar assim que as labaredas se aproximarem. Infelizmente e lamentavelmente. Este é provavelmente, se não for um dos maiores parques petroquímicos da Baixada Santista, lá em Cubatão. Então, você vê que nós temos esse caminhão, como se fosse uma formiguinha, não é? Dentro desse universo gigantesco. Você vê que as labaredas já dominaram uma parte muito maior do que no início da nossa transmissão ao vivo para você, com o helicóptero da Rede Record de televisão, e o incêndio continua aumentando, ele só cresce. A tendência é essa, a tendência é que ele continue se alastrando de forma rápida, violenta, consumindo tudo o que vê pela frente. E, infelizmente, nós temos produtos que são consumidos de uma forma muito rápida pelo fogo, porque nós temos ali os tanques de produtos inflamáveis, álcool e gasolina.
um dos maiores, se não o maior parque petroquímico que nós temos na Baixada Santista, em Cubatão, na chegada a Santos. Olha que imagem terrível, você vê que já não tem apenas um foco de incêndio, ele já se alastrou para o lado de cá também, então é uma situação difícil, muito difícil, e você vê que a água realmente não consegue chegar, o asfalto está longe, o acesso é muito difícil e as viaturas também não conseguem chegar. O reforço que saiu da capital de São Paulo não consegue chegar até esse ponto, até porque, vamos ver como é que está o acesso, vamos ver como é que está as vias de acesso para esse polo petroquímico, vamos saber se melhorou, porque estava tudo bloqueado e, ao que parece, continua com o trânsito intenso. A rodovia Anchieta teve o acesso ali bloqueado no quilômetro 64 e nós continuamos com dificuldade. Olha aí, essa é a rodovia que vai dar acesso e é por onde os caminhões do Corpo de Bombeiros deverão passar. E por mais que tenha sirene ligado, por mais que tenha alguém na tentativa, né, na Polícia Rodoviária Estadual tentando abrir a passagem para os caminhões do Corpo de Bombeiros de São Paulo, vai demorar ainda algum tempo para que eles possam chegar. Enquanto isso, o fogo continua se alastrando, continua aumentando e tomando conta desse parque petroquímico, e a tendência é que realmente o fogo continue se alastrando com uma velocidade muito grande e dificilmente, muito, mas muito difícil mesmo, que apesar do reforço e mesmo que venham outras unidades, esse fogo eu não acredito que seja controlado nos próximos minutos, nas próximas horas. É muito, mas muito difícil. Foi pedido até um reforço de um navio, o navio Fleury, para que ele possa se aproximar na tentativa de jogar água também, mas é distante, é praticamente impossível que os jatos de água possam chegar ao epicentro, ao local principal onde as chamas estão consumindo tudo que tem pela frente, ao redor, e infelizmente nós teremos aí uma tragédia ainda maior do que essa que nós estamos vendo. A câmera está abrindo, você está vendo, olha a dimensão dessa fumaça preta que toma conta. Então, só aí você tem uma ideia da dimensão do incêndio que está acontecendo em Cubatão, em Santos. Diga, Renata. Eu estou observando, e até para um avião vir, né, do alto e lançar a água é complicado pela espessura aí da fumaça. Um avião não consegue se aproximar. Não. E o capitão Palombo está na linha para conversar com a gente. Capitão, muito bom dia. Com toda a sua experiência, o senhor já tinha visto um incêndio com tamanha proporção, capitão? Bom dia, César, aos amigos do Hoje em Dia. Olha, César, esse é um incêndio grande mesmo, é um incêndio de proporções aí que o Corpo de Bombeiros vai ter que remeter equipes de outro local para que possam ajudar no combate ao incêndio. O grande problema é que esses tanques de combustíveis com álcool, com gasolina, eles estão ali com a temperatura muito elevada. A tática e estratégia do Corpo de Bombeiros agora é que a gente tenha o resfriamento dos outros tanques para que esse incêndio não passe para os outros locais, e certamente não é um trabalho simples, porque a água, César, na hora que a gente manda, uma temperatura de 800 graus, 900 graus que deve estar nesse momento, ela já evapora antes de encostar no fogo. A tática agora é resfriar os outros tanques do que tentar apagar o que está acontecendo, é isso, capitão? Exato, César, mesmo porque a gente não há possibilidade com a alta temperatura de fazer o ataque diretamente ao tanque que está pegando fogo. Então a gente vai resfriar os outros tanques para que não tenha a propagação do incêndio, para que esse calor que tem muito grande agora, que ele passe para outro tanque e inicie o incêndio nos outros locais. Então a estratégia agora ela vai ter que ser adequada a partir do momento da quantidade ali de água. Para isso o Corpo de Bombeiros está deslocando lá o navio Governador Fleury. É o navio do Corpo de Bombeiros que fica no Porto de Santos exatamente para ajudar nesses casos. Ele vai retirar a água do canal para jogar no incêndio ou para uma outra viatura para fazer o combate. Mas ele tem, a distância não é muito grande para que a água possa realmente chegar e possa tentar resfriar esses tanques, capitão? Exato, César. É por isso que o navio ele vai conseguir captar, ou ele vai mandar através de mangueiras diretamente conectadas do porto, da parte do porto, que ela é um pouco distante, mas a conexão ela é possível. Ou senão o abastecimento das viaturas, né, que é muito importante nessa hora. Sem dúvida. Agora, pelo que o senhor está vendo nas imagens, o senhor calcula que quanto mais de tempo nós temos aí
para esse incêndio não se propagar ainda mais, capitão? Olha, César, de acordo com a evolução da ocorrência, principalmente se a gente conseguir fazer o resfriamento dos tanques, né? Se a gente conseguir fazer isso, é certo que o combustível que está pegando fogo, ele vai continuar pegando fogo até se extinguir. Então, essa vai ser a tática agora. Se a gente conseguir fazer o resfriamento com a água, com todas as estruturas disponíveis ali no local, para que ele não se propague, a gente acredita aí que a gente vai ter êxito e conseguir resolver logo a ocorrência. Não é possível determinar um prazo de tempo, de horas, não é isso? César, a gente não pode ser também otimista de não falar aí que esse incêndio aí não vai se prolongar por diversas horas, viu, César? É um incêndio muito difícil, o combate é complicado, muito material combustível, e a gente vai ter que ter ali bastante técnica e ali o ímpeto dos bombeiros ali para tentar combater e segurar o incêndio. Agora, além ali de Cubatão e Santos e do reforço de São Paulo, quais seriam as outras unidades próximas que nós teríamos ali que poderiam também oferecer ajuda nesse momento, capitão? Olha, César, a cidade de São Paulo, a região metropolitana, é uma região que tem aí um número bem significativo de bombeiros, que eles podem ser deslocados lá para o local para ajudar no combate. Outras cidades ali da Baixada, Cubatão, São Vicente, Santos, Guarujá, as equipes já foram para lá. Há uma força-tarefa que o Corpo de Bombeiros consegue mobilizar, e é essa uma das virtudes do nosso trabalho, a rápida mobilização para fazer o combate ao incêndio. Então, essa mobilização já está sendo feita, as equipes estão se deslocando para o auxílio e o combate ao incêndio, que esse é um incêndio muito grave. Faltando 4 minutos para o meio-dia, você continua acompanhando ao vivo as imagens desta grande tragédia que acontece neste momento em Cubatão, na entrada de Santos, em um dos maiores polos petroquímicos que nós temos aqui no estado de São Paulo, um incêndio de proporções grandiosas que só aumenta, apesar do trabalho do Corpo de Bombeiros da Baixada Santista e do reforço solicitado ao Corpo de Bombeiros da capital de São Paulo. Esse reforço ainda não chegou em virtude do trânsito e da dificuldade de acesso. Nós continuamos mostrando para você algumas outras explosões já aconteceram. Todos esses tonéis em volta são repletos de combustíveis, álcool e gasolina. Nós estamos conversando com o capitão Marcos Palumbo também para nos orientar. Ele tem larga experiência com relação a tragédias como essa e nós temos algumas viaturas. Capitão, o senhor já sabe quantas viaturas nós temos neste momento na tentativa de combater esse incêndio lá em Cubatão? César, o Corpo de Bombeiros ele está no local com 12 viaturas da região e mais 8 viaturas que estão saindo de São Paulo, que são equipes de força tática. Ela é uma equipe exatamente para grandes ocorrências, no qual ela vai conseguir, após toda a sua mobilização, iniciar ali os trabalhos. A estratégia ainda não mudou, embora o incêndio ali ele continua acontecendo, mas o que a gente vai tentar fazer é para que a gente segure o incêndio e ele não passe para os outros tanques, viu, César? Olha, para que você, telespectador, tenha uma dimensão real da tragédia que está acontecendo em Cubatão. Uma telespectadora que mora em São Vicente, a 50 quilômetros aproximadamente de Cubatão. De São Vicente, ela consegue avistar esta nuvem preta. Quando eu disse para você que nós tínhamos telespectadores enviando fotos na descida, saindo aqui de São Paulo, já com a fumaça preta, muita gente achou exagero. Olha o tamanho, abre um pouco para você ter uma ideia. Olha, você viu o tamanho da viatura do Corpo de Bombeiros, o tamanho desses tonéis. E se nós tivermos, olha o tamanho do caminhão do Corpo de Bombeiros. E agora, por favor, vamos abrir as imagens para que você tenha a dimensão do tamanho do incêndio e do tamanho da fumaça preta, não é? Que sobe pelos céus de Cubatão, lamentavelmente. Capitão, muito obrigado pela sua participação, foi de extrema utilidade para todos nós aqui. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Eu quero lembrar você que estava acompanhando conosco o quadro Costureira Nota 10 com a Ana Hickman e com as nossas participantes, que ele volta em breve ao Hoje em Dia, em virtude dessa tragédia. Nós não poderíamos deixar de acompanhar e de mostrar tudo isso para você. Fique agora com as dicas de Renato e Cristiane Cardoso no Minuto do Casamento. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, e você assim permitir, a partir das 10 da manhã. Uma boa quinta-feira para você e até amanhã.